passar por isso serviu para me mostrar que a saúde não é brincadeira. Por onde passa, ele encanta. Tem o dom de tranquilizar e trazer mais leveza para a nossa alma através da sua música. O Café com Fabiana Monte de hoje é com Tiago Borges. Tudo bem, Tiago? Que prazer recebê-lo. Tudo bem, Fabiano. Prazer o meu participando dessa entrevista com você. Tiago, hoje vamos falar sobre a Covid-19, né? A experiência que você teve com a doença. A gente teve a oportunidade de conferir já alguns depoimentos seus, né? E eu acho que é muito interessante a gente estar falando com quem de fato viveu a doença, né, com quem teve experiências difíceis, para que a gente possa apresentar para as pessoas, né, visto que a gente ainda vive um momento muito delicado, né, em relação à pandemia. E eu queria que você contasse justamente como foi a sua experiência com a Covid-19. Fábio, foi realmente uma situação muito pesada para mim, não é? Eu passei 20 dias internado na UTI e no hospital, apesar de não ter os sintomas da Covid, mas pela situação que eu vivi, né, o que eu precisei passar para ver o que essa doença causa, eu acho que é muito válido, né, dar esse depoimento. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, de mostrar para as pessoas, né, ficar como um alerta para quem acha que é uma doença simples, não é uma gripezinha, não é brincadeira, é uma doença muito séria que deixa a gente muito debilitado, não apenas quem tem os sintomas, porque eu não tive sintoma nenhum. Mas chegou a ficar na UTI, e né, fiquei Tiago? na UTI 20 dias porque tinha já doenças, não é, como diabetes, como a pressão alta, o sobrepeso. Então isso me colocou no grupo de risco, porque eu não tive falta de ar, como eu conversei com os médicos no decorrer desse período que eu fiquei internado. Acabei falando que era músico, que tocava um instrumento de sopro, sax. Então, por eu não estar sentindo falta de ar, eu não sabia que a minha oxigenação estava baixa. Sim. E chegou no limite para eu ser entubado, que eu não fui, mas eu cheguei muito perto, usei uma máscara que eles chamam máscara de alta pressão, alto fluxo de ar. Então, uma máscara que veda todo o rosto, eles colocam uma pastinha parecendo um silicone, a máscara e uma fita para poder prender, travar aquela máscara no rosto. E só tem um tubo para eu respirar. E o que é que passa na cabeça naquele momento que você está vivendo isso tudo? E nessa hora, quando foram para colocar máscara, por exemplo, ou então os dias que eu passei lá internado, a gente sente assim que a gente é muito frágil. Foi isso que eu senti. A fragilidade, né, perante uma doença que a gente não tinha controle, não tem controle ainda dela. Então foram 16 dias, 2 dias que eu entrei, depois eu fui para a UTI, no terceiro dia eu já entrei na UTI e fiquei 16 dias na UTI, deitado, sem me levantar, sem ter alimentação via oral, porque eu fiquei utilizando uma sonda no nariz para receber a alimentação sempre pastosa, então não bebia água, eu não mastigava, eu não comia, era alimentado só por soro, e essa alimentação pastosa que vinha pelo nariz. Então fiquei muito debilitado, perdi toda a musculatura do corpo pelo tempo que eu fiquei deitado, e a gente se sente assim impotente, porque eu precisava de pessoas para me dar banho, para me limpar. Então imagine você ficar numa cama como se você tivesse sofrido um derrame, em que você fica totalmente imobilizado, tendo consciência de tudo que você está passando, precisando da ajuda de pessoas, contando com o carinho dessas pessoas, que elas cuidem bem de você, toda a equipe do hospital. E é um momento que você não tem acesso à sua família, não né? Não tem acesso nenhum, não, a gente não recebe visita, até para o pessoal do hospital entrar no quarto, eles vestem uma roupa especial, diferente do que aqueles já estão, usando óculos, máscara, o face shield, uma touca para cobrir o cabelo. E então a gente não recebe visitas. O único contato que eu tinha com minha família era através do celular. Se eu tivesse entubado, por exemplo, como é a situação do pessoal que fica entubado, quem conversa com a família é só a equipe médica.
Só os médicos que passam o relatório, como também passaram o relatório todo dia à noite. O hospital ligava para minha família para informar qual era o meu estado, não é? E apesar de eu não saber quando eu estava internado, que eu estava no limite para ser entubado, isso era informado para minha família. Meu pai ficou sabendo disso, enquanto eu não estava sabendo. Acho que para não me deixar preocupado, porque a gente fica assim, muito agoniado, querendo sair. Pelo menos eu queria sair logo, então tinha momentos que eu não queria pegar o celular, porque a gente não tinha ânimo para isso. A fisioterapeuta, ela pedia para que eu virasse de lado para poder liberar o pulmão, porque como a gente ficava deitado com a barriga para cima, isso faz com que a gente comprima o pulmão. Então isso é ruim, porque a gente a medicação que a gente toma lá é para poder expandir o pulmão, auxiliar, dilatar o pulmão, para poder a gente conseguir voltar à respiração normal. Eu fiquei o tempo todo usando oxigênio, como eu falei. E ela pedia para que eu virasse, para eu conseguir virar de lado na cama. Eram quase 5 minutos. Eu me balançando na cama, tinha que me segurar, não tinha força, porque foi tirada a alimentação. Então eu perdi quase 20 quilos nesse período, nesses 16 dias, nesses 20 dias que eu fiquei no hospital ao todo. Então, para eu poder conseguir virar, era quase 5 minutos. Nossa. Eu tinha que fazer muita força para virar, para poder descomprimir um pouco o pulmão, para acelerar a minha recuperação. E durante esses 20 dias, Thiago, qual foi o seu principal sentimento? Foi o de... foi o sentimento de fragilidade, de ser muito fraco perante essa doença. Por que eu sofri tanto, apesar de não ter os sintomas? Não tive febre, eu não senti falta de ar, não tive dores pelo corpo. Mas por que eu fiquei então internado numa UTI? Eu já tinha algumas doenças antes. Eu sou diabético, eu tenho pressão alta, a questão do sobrepeso. Então foi isso que dificultou a minha recuperação. Porque o efeito da medicação que eu tomava, uma medicação muito pesada, que é aplicada na gente lá no hospital. Por que não fazia tanto efeito em mim? Tinha que ser um período de tempo muito maior do que o que seria normalmente para uma pessoa que tem uma saúde normal. Porque o meu diabetes lá chegou a 440, a minha taxa glicêmica, então é muito alto isso. Muito alta. Então eu corria o risco ainda de ter algum problema devido a isso. A minha pressão é 17/12, então eu não me cuidava antes. Para mim, passar por isso serviu para me mostrar que a saúde não é brincadeira, que a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então algo mudou aí, né? Mudou bastante, mudei minha vida completamente de quando eu entrei para quando eu saí. Realmente eu entrei no dia 16 de dezembro, eu era uma pessoa. No dia 5 de janeiro, eu era um Thiago completamente diferente, com noção de que eu precisava mudar a minha vida. E eu aproveitei. Então a gente tem que tirar uma coisa de bom, não é, de toda situação ruim. Trouxe aí mudanças de hábitos, né? Exatamente. E com certeza vão contribuir para a sua longevidade, para a sua qualidade de vida. Outra coisa bacana, uma outra mudança positiva que trouxe para a sua vida foi você passar a levar, né, uma mensagem positiva para as pessoas que estão no processo da vacina. Então, você leva a sua arte, a sua música, né, para as pessoas que estão ali, iniciando um novo processo, né, e comemorando uma nova vida. Então, como é que surgiu esse projeto, Thiago? Bom, a gente fazer a música nas filas da vacinação foi um convite que eu recebi de um amigo, né, um parceiro nosso da família Borges, que é o DJ Anderson Martins. Ele é funcionário da Secretaria de Saúde Municipal de Salvador. Ele é agente comunitário no posto de saúde do Resgate. Ele já trabalha lá e ele é DJ. Então, ele já estava pensando em tocar, não é, na fila de vacinação, que ele vê que o pessoal ficava ali, os idosos, né, em pé, no sol, sim, na chuva, do lado de fora ainda do posto de saúde, que o posto tem uma estrutura boa. Eles colocaram cadeiras, tem um toldo para quem tem acesso ao posto. Mas a fila é muito grande, então não dá para todos ficarem dentro da área do posto, não é? Nas cadeiras, sentado ali já na sombra, descansando. E a fila lá começa a se formar às 5h30 da manhã. E o posto começa a atender às 8h. É o horário que começa a vacinação. Apesar de ser uma coisa rápida,
mas o tamanho da fila, não é, acaba sendo cansativo para eles que ficam lá tanto tempo esperando. E aí surgiu essa ideia, ele iria tocar e pensou em mim quando ele soube que eu tive Covid, pelo que eu passei. Ele foi lá no Instagram da gente, viu o depoimento que eu deixei, falando como foi, o que eu vivi lá dentro. Então ele achou que seria bacana eu participar também com ele. E realmente, quando ele falou comigo, eu senti que eu tinha essa necessidade de estar ali presente para agradecer, para poder levar essa alegria para quem estava se imunizando, quem estava começando ali, tomando a primeira dose da vacina e mostrar, não é? Ele fala, ele pega o microfone, ele fala, olha, o Thiago está aqui, ele é músico, tem quase 2 anos parado sem eventos, que é o que aconteceu, já tem um ano, não é? Que a gente está sem eventos. Então, e mesmo assim, eu fiz questão de sair daqui de Camaçari, ir para Salvador, para fazer isso. Chega lá às 5h30 da manhã, é a hora que a gente chega para montar o equipamento, para a gente começa no mais tardar, às 7 horas da manhã, a gente já está tocando, para poder mostrar, agradecer pela minha vitória, porque foi uma vitória passar por isso. Trazer, levar essa alegria para o pessoal que está ali na fila e eles gostam. Os idosos são muito carinhosos. Principalmente os idosos, exatamente, né? São muito carinhosos com a gente. Então, dançam, dá tchau pra gente, solta beijo, bate palma. E qual é o seu sentimento quando você está ali, levando a música para essas pessoas? É de satisfação total. Como eu falei, eu vou ali de coração. Então a gente vê como teve uma senhora que saiu de cadeira de rodas, saiu dançando na cadeira de rodas, parou na minha frente e ficou dançando junto comigo. Ela, a pessoa empurrando e ela dançando na cadeira. Então é uma satisfação muito grande, é isso que dá prazer pra gente. Quando eu vejo na fila alguém dançando, é isso que me anima. E eu fico tocando ali, eu chego a tocar 3 horas, de 7 da manhã até 10 da manhã, debaixo do sol. O pessoal do posto traz água pra gente, já colocaram e a estrutura vai melhorando pra gente. Já colocaram, o projeto vai avançando, isso, né? Colocaram um toldo para poder proteger do sol. Então, alguns minutinhos eu vou ali, fico na sombra. Botaram uma cadeira, eu sento, descanso um pouquinho, volto. Mas a gente passa a manhã toda. A fila não demora muito, como eu falei. Quando eles começam a atender às 8 horas, por volta de 9h30, 10 horas, já não tem mais fila do lado de fora. Todo mundo já está na parte de dentro, porque é muito rápida a vacinação. Eles têm feito isso, é muito dinâmico. Lá o posto atende muito bem o pessoal. E o que é que falta para a gente trazer esse projeto aqui para Camaçari, Thiago? Falta o convite daqui de Camaçari. Eu faço questão de tocar aqui, é a cidade que me acolheu. Eu já tenho 8, eu sou de Salvador, não é? Mas a família Borges surgiu, é daqui de Camaçari. O meu pai, que é o maestro da gente, né, o professor Jorge, ele é daqui de Camaçari, ele é de Monte Gordo, nasceu em Monte Gordo e viveu sua infância aqui em Camaçari. Então foi a cidade que me abraçou. Já tenho 8 anos morando aqui em Camaçari, onde eu criei a minha família, minha esposa, eu conheci aqui em Camaçari, meus 3 filhos eu tive aqui em Camaçari, não é? Então é uma cidade que eu faço questão de também trazer esse momento de alegria para quem está na fila, e falta só a cidade querer, alguém me chamar aqui. E o que é que você pensa no momento que você está montando o repertório para levar para a fila da vacina da Covid-19? Pronto, também é um repertório diferenciado, porque não é qualquer música que a gente toca. Então eu toco bolero, eu toco samba, toco também as músicas mais animadas, toco sertanejo, toco arrocha, eles gostam. Toco música romântica, toco música gospel, eu sempre começo com a música religiosa, sempre. Porque a mensagem que eu quero mostrar é essa de agradecimento. A minha principal mensagem, agradecer por eu estar ali, estar em pé, por eu conseguir estar fazendo o que eu sempre quis fazer. Vamos fazer um pouquinho disso agora? Vamos, sim. Então vamos aproveitar e finalizar deixando uma música de agradecimento para as pessoas que nos assistem. Pronto, vamos sim.
nesse clima de música e gratidão que finalizamos hoje mais um Café com Fabiana Monte. Um grande beijo e até a próxima!